Durante uma aparição pública recente, as câmeras acompanharam Vera Fischer do primeiro ao último passo. Os fotógrafos registraram sorrisos, acenos e breves conversas, enquanto o público observava muito mais do que a elegância que marcou décadas de carreira. Muitos comentários passaram a destacar as marcas naturais do tempo em seu rosto, a serenidade do olhar e a maneira tranquila como ela enfrentava os flashes. Em vez de apenas recordar a atriz que encantou gerações, inúmeras pessoas começaram a perguntar o que realmente desperta tanta emoção ao vê-la hoje. Este vídeo não pretende especular sobre doenças, apresentar diagnósticos ou transformar rumores em fatos. A proposta é revisitar informações compartilhadas publicamente, aparições conhecidas e a percepção construída pelos admiradores ao longo dos anos, sempre distinguindo acontecimentos confirmados de interpretações pessoais. Em diferentes entrevistas, Vera já falou sobre desafios da vida, amadurecimento e mudanças inevitáveis que acompanham qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, sua trajetória artística continua despertando curiosidade porque reúne momentos de enorme sucesso, períodos difíceis e uma capacidade constante de recomeçar. Talvez seja justamente essa combinação que faça tantos espectadores enxergarem nela algo além da antiga imagem de símbolo de beleza. Quando uma figura pública atravessa décadas diante das câmeras, cada expressão parece carregar lembranças que pertencem também ao público. Há quem veja apenas as transformações físicas. Outros percebem sinais de experiência, resiliência e aprendizado. Também existem aqueles que associam qualquer mudança visível a problemas de saúde, mesmo quando não existe confirmação para isso. Essa diferença de interpretações explica por que tantas conversas surgem sempre que Vera aparece em um evento, concede uma entrevista ou publica uma nova fotografia. Em meio a elogios, recordações e debates, cresce igualmente um sentimento silencioso de empatia. Afinal, ninguém permanece exatamente igual depois de tantos anos. O tempo modifica gestos, voz, ritmo e prioridades. Ainda assim, algumas presenças conservam uma força difícil de explicar. Vera continua despertando atenção porque sua história mistura brilho, vulnerabilidade e coragem diante das mudanças naturais da vida. Cada nova aparição parece convidar o público a comparar passado e presente, não para decidir quem ela foi melhor, mas para compreender como uma trajetória tão longa continua provocando emoção. Às vezes, o silêncio nasce exatamente nesse instante, quando a lembrança encontra a realidade diante dos olhos. Porque, às vezes, o que deixa tantas pessoas sem palavras não é uma notícia inesperada, mas a forma como o tempo transforma um ícone. E, curiosamente, quanto mais as imagens circulam, mais diferentes gerações voltam a rever cenas antigas, entrevistas históricas e momentos que marcaram a televisão brasileira. Alguns procuram respostas, outros apenas desejam recordar. Entre memórias e compara, ao longo dos anos, houve fases em que a rotina já não parecia seguir o mesmo ritmo de antes. Em determinados períodos, Vera Fischer apareceu com menor frequência em projetos consecutivos, enquanto, em outras ocasiões, priorizou momentos de descanso e escolhas mais seletivas. Segundo os relatos compartilhados publicamente, essa mudança não foi apresentada como um afastamento definitivo, mas como parte de uma nova maneira de conduzir a própria vida e a carreira. Algumas entrevistas mostram que ela passou a valorizar mais o equilíbrio, dedicando atenção ao bem-estar e ao tempo reservado para si mesma. Em vez de buscar estar presente em todos os espaços, parecia preferir participações que realmente fizessem sentido naquele momento. Muitos fãs interpretaram essa postura como um sinal de maturidade.
Outros enxergaram apenas o reflexo natural de alguém que viveu décadas sob intensa exposição. Alguns comentários nas redes sociais revelavam surpresa ao comparar fotografias antigas com imagens recentes. Outros lembravam que o passar do tempo alcança qualquer pessoa, inclusive aqueles que um dia simbolizaram juventude e beleza para milhões de brasileiros. Entre colegas de profissão, diferentes depoimentos públicos sempre destacaram respeito pela trajetória construída ao longo de tantos anos. Em vez de falar apenas da aparência, muitos preferiam recordar a dedicação, a disciplina e a capacidade de atravessar diferentes fases da televisão brasileira. Para uma geração que cresceu acompanhando suas novelas, Vera continua representando lembranças afetivas que vão muito além da imagem vista na tela. Já os espectadores mais jovens costumam conhecê-la por entrevistas, reprises ou registros compartilhados na internet, criando uma percepção diferente daquela construída por quem acompanhou sua carreira desde o início. Segundo as informações divulgadas publicamente, não existe motivo para transformar essas mudanças naturais em conclusões sobre sua saúde. Ainda assim, o tempo desperta inevitavelmente comparações, perguntas e reflexões. Algumas entrevistas sugerem que envelhecer diante das câmeras exige aceitar novos desafios, inclusive lidar com expectativas criadas pelo próprio público. Muitos já comentaram que talvez essa seja a parte menos visível da fama. Continuar sendo observado enquanto a vida muda lentamente, diante de todos, sem que cada transformação precise significar uma tragédia. Nem sempre é uma notícia dramática que desperta preocupação. Às vezes, basta uma aparição menos frequente, um evento em que Vera Fischer não está presente. Uma fotografia publicada dias depois. Um breve vídeo de bastidores que circula nas redes sociais. Em poucos minutos, surgem perguntas. Comentários se multiplicam. Pessoas tentam interpretar cada detalhe. Segundo o que foi divulgado publicamente, porém, essas situações não significam por si só que exista qualquer problema específico. Elas apenas mostram como o interesse do público permanece vivo. Em diversas ocasiões, uma imagem recente gerou comparações com fotografias antigas. Alguns admiradores disseram que perceberam mudanças naturais do tempo. Outros destacaram apenas o sorriso, a serenidade ou a forma como ela continua recebendo o carinho das pessoas. Nenhuma dessas observações permite concluir algo sobre sua condição de saúde. Apenas revela o quanto Vera continua sendo observada por diferentes gerações. Houve também momentos em que pequenos registros de bastidores chamaram a atenção. Um aceno rápido, uma conversa descontraída, alguns segundos de vídeo, nada extraordinário. Ainda assim, muitos comentários apareceram perguntando como ela estava. Isso não ocorreu porque existisse um comunicado oficial, nem porque alguma confirmação tivesse sido divulgada. Aconteceu porque o público criou, ao longo de décadas, uma ligação afetiva com sua trajetória. Não houve anúncio especial. Não houve confirmação surpreendente. Houve apenas muitas pessoas acompanhando cada nova aparição, observando, esperando, torcendo para revê-la em novos projetos. Em certos casos, o intervalo entre uma participação pública e outra foi suficiente para alimentar especulações nas redes sociais. Mas, segundo as informações conhecidas, esse intervalo, por si só, não permite qualquer conclusão. Artistas mudam agendas, escolhem novos projetos, reservam momentos para a vida pessoal. Nada disso deve ser automaticamente interpretado como sinal de algo mais sério. Ainda assim, a atenção do público permanece constante. Uma fotografia, um vídeo curto, uma entrevista. Cada novo registro parece reacender conversas que misturam lembranças, admiração e curiosidade. Muitos apenas querem saber como ela está.
Outros desejam vê-la novamente em cena. Há também quem prefira apenas recordar personagens inesquecíveis que marcaram diferentes épocas da televisão. Às vezes, nenhuma palavra é necessária para despertar tantos comentários, porque às vezes o silêncio entre uma aparição e outra acaba sendo preenchido pela imaginação de quem acompanha aquela história há tantos anos. E justamente por isso, a ausência de respostas pode fazer a imaginação do público viajar muito mais longe do que os fatos realmente permitem. As luzes continuam acesas, mas o cenário já não é exatamente o mesmo de anos atrás. O tempo muda pessoas, transforma rotinas e oferece novos significados para trajetórias que atravessaram gerações. Ainda hoje, novelas e filmes estrelados por Vera Fischer voltam à programação, às plataformas de vídeo e às lembranças de quem acompanhou cada capítulo. A cada reprise, antigos personagens reencontram novos espectadores. Quem já conhecia seu trabalho revive cenas marcantes. Quem a descobre agora passa a entender por que seu nome permanece presente na memória da televisão brasileira. Nas redes sociais, admiradores continuam compartilhando momentos que consideram inesquecíveis. Alguns escolhem uma personagem específica. Outros recordam uma entrevista, uma fotografia ou uma cena que atravessou o tempo. Cada pessoa guarda uma lembrança diferente, mas quase todas carregam o mesmo sentimento de reconhecimento por uma carreira construída ao longo de tantos anos. Enquanto isso, o público continua acompanhando com interesse as ocasiões em que Vera aparece em eventos, entrevistas ou novos projetos. Não pela necessidade de encontrar respostas para rumores, mas pelo desejo de vê-la seguindo seu caminho. Quando surgem dúvidas ou especulações, vale lembrar que informações confiáveis devem partir da própria Vera Fischer ou de seus representantes, caso haja algum comunicado oficial. Fora desse contexto, qualquer interpretação precisa ser vista apenas como opinião, nunca como confirmação. Talvez seja justamente essa diferença entre fatos e expectativas que explique por que tantas conversas continuam surgindo. A curiosidade permanece, o carinho também, e o respeito pela história construída diante das câmeras continua sendo maior do que qualquer comentário passageiro. Com o passar dos anos, muda a aparência, mudam os cenários e mudam os papéis. O que permanece é a lembrança deixada por personagens que fizeram parte da vida de milhões de pessoas. Algumas histórias terminam quando os créditos aparecem. Outras continuam existindo na memória de quem assistiu. A câmera imagina um estúdio depois que a gravação chega ao fim. O silêncio ocupa lentamente o espaço. As luzes começam a diminuir de intensidade. Diante do espelho, a cadeira da maquiagem permanece vazia, como se ainda guardasse ecos de conversas, ensaios e sorrisos de tantos anos. Sobre a bancada, um buquê de flores continua repousando no mesmo lugar. Em algum lugar, um telespectador escolhe rever uma cena antiga. Em outro, alguém comenta um personagem que nunca esqueceu. Sem pressa, a câmera recua cada vez mais. O palco fica distante. As luzes desaparecem pouco a pouco. A imagem escurece lentamente, enquanto a lembrança de Vera Fischer permanece viva através dos papéis que marcaram diferentes gerações.